Que alegria imensa estar aqui mais uma vez em mais um episódio do Líder em Flow. Hoje com uma convidada muito especial, onde já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. É uma parceira, é uma amiga e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que talvez seja algo novo para você, talvez ainda não faça parte do seu know-how. Então, com certeza, hoje a minha convidada aqui vai conseguir entregar muito conteúdo e muitas novidades para vocês. Roberta, seja muito bem-vinda ao Líder em Flow. Ai, muito obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite, estou muito honrada em estar aqui na companhia da minha amiga, minha parceira aí. E é isso aí, vamos lá, vamos falar então desse assunto. Então, inovador, né? Dá para se dizer assim. Sim, digamos pra assim. Nós. Para nós, assim, eu diria assim que realmente já tem várias áreas trabalhando com ele e eu diria assim que talvez nas nossas áreas um pouco mais técnicas, mais voltadas assim para indústria, que é o meu principal foco, né? Comércio, enfim, qualquer negócio seja realmente um tanto quanto inovador, assim, digamos Legal. assim. Bom, então eu vou fazer várias perguntas aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim. Então, antes disso, me fale um pouquinho, deixe o pessoal aí de casa saber quem é a Roberta Teles. Então vamos lá. Então, a Roberta Teles, então ela é engenheira de produção, tá? Trabalha com consultoria para empresas, então também com palestras e treinamentos, né? Sou professora universitária também, também atuando dentro da mesma área ali. Então, eu estou dentro da indústria há aproximadamente 18 anos, né? Sempre trabalhei dentro da indústria. Então, comecei no chão de fábrica e aí eu fui crescendo, né? Tive um crescimento dentro da própria empresa onde eu estava, depois me formei e assim sucessivamente, né? Então, isso foram, então, aí 18 anos. Legal. Sim. E, enfim, então, segmentos que eu tenho experiência dentro da indústria, né? Então, é o segmento químico, moveleiro, alimentício, metalúrgico, né? Que áreas eu trabalhei dentro da indústria? Então, engenharia, né? Então, dentro da engenharia, processos, pesquisa e desenvolvimento, né? E também nas áreas de qualidade, né? E a minha última experiência, então, foi com planejamento, que engloba PCP, distribuição de materiais, né, entre centros. Né? Então, bem especificadamente, digamos assim, uma linguagem que fica mais fácil para a gente entender, planejamento de produção e expedição. Né? Então, liderando essas áreas, né, que são já um tanto quanto desafiadoras, tanto pela questão técnica quanto pela questão, né, de movimentação e tudo mais, né? E também, além disso, né, que eu acho que é bem importante colocar, né, essa minha experiência com liderança, e então ela também foi presencial e também à distância, né? Então, isso eu acho que é um fator bem importante, porque foi muito desafiador para mim. Né? Legal. Eu já ia te perguntar um pouco para você contar um pouco mais sobre a trajetória profissional, mas acho que você já traz aí uma grande carga, né, de informações. Aí já foi tudo. Bom, então assim, tu tem algo que possa complementar em relação à tua jornada profissional? Que possa fazer sentido hoje para esse assunto que a gente vai debater aqui? Sim. Então... Tua formação, enfim. Sim. Vou começar, então, falando justamente dessa minha última experiência, que aí, de fato, vai introduzir o nosso assunto de hoje, né?
Nessa última experiência que eu tive como CLT, né, hoje então eu trabalho com consultoria para empresas, né, mas nessa minha última experiência como CLT foi aonde eu pude desabrochar, digamos assim, né, e sentir realmente, de fato, assim, com o que eu iria trabalhar dentro também da minha consultoria, além da parte técnica, né. No último 1 ano e meio, né, que eu estava nessa última empresa, eu, enfim, fui presenteada, né, com esta possibilidade, com esta proposta para trabalhar com a liderança, porque eu já estava lá há algum tempo, eu era autônoma dentro do meu trabalho, né, então eu respondia direto para uma diretoria e eu liderava ali o meu trabalho, né, em si, ele era bem específico. E aí eu tive essa possibilidade de trabalhar com a liderança. Já tinha tido uma experiência menor, mas, enfim, que não tinha sido em outro momento, enfim. E foi muito desafiador, justamente por essa questão, né, do ser à distância, níveis de intelectualidade de pessoas diferentes, né. Foi muito, muito, muito desafiador, né. Eu tive o apoio, né, dos meus colegas, alguns colegas parceiros, né, eu diria assim, quando eu digo colegas parceiros do mesmo nível, né, que me ajudaram bastante, mas de qualquer forma a gente sempre tem que buscar, né. E o que acontece, né? Aí, olha só, aonde que entra essa nova forma de trabalhar. Sim, eu tive vários perrengues, chamamos assim, que eu tive que enfrentá-los, né? E por óbvio, né, como somos um só, né, aquele termo de que a pessoa, a Roberta pessoal, a Roberta profissional, isso já caiu por terra há muito tempo, não existe, né? Nós somos um só, né? Então, muitos problemas eu levei eles para casa no sentido de que eu sempre fui muito profunda, assim, nos meus trabalhos, né? Eu sempre fui muito responsável, sempre... Comprometida. Muito comprometida, sempre muito preocupada em ter um resultado com excelência, preocupada justamente com a equipe, se eu estava sendo justa ou não, com os colegas, com todas as questões estratégicas que acontecem dentro, então também com o meu profissional, né? E eu compartilhei muito de alguns desses problemas, os mais difíceis, digamos assim, né, com o meu marido, que hoje ele é fisioterapeuta, mas ele trabalha também com outras terapias vinculadas, né, à saúde, né, e ao trabalho dele. E ele, então, foi o meu grande incentivador, né. Ele, de fato, me apresentou alguns métodos, né, para que eu, né, me trabalhasse, para que eu pudesse lidar melhor com aquelas situações que aconteciam ali, né. E no começo eu, de fato, muito sinceramente, eu fui muito resistente, muito, muito resistente. Porque, para mim, tudo era muito matemático, apesar de eu saber que eu trabalhava ali com pessoas, que pessoas não são exatas, né? Mas... Sim, tu saiu do lógico, né? Do 2 mais 2, da resposta baseada num cálculo, para ir para algo assim de interpretação, de sentimento, de emoção, né? Desafiador mesmo. Foi muito desafiador. E então, enfim, aí foi um ok mais ou menos, né, digamos assim, né? O tempo todo se questionando. Foi assim, eu vou assim, tipo, meio que na livre, espontânea obrigação, assim, né? E foi mais ou menos assim, porque como é que foi a sistemática? Vamos lá. A minha resistência era tamanha de que o Rogério foi lá, ele marcou, ele agendou com a terapeuta, pagou, deixou tudo prontinho e ele disse assim, ó, só vai. Eu não tive escolha, né? Ah, coisa boa, eu gostaria disso, viu? Adoro. Então, aí foi o só vai, daí foi aquele só vai. Pá, meu Deus, tá bom. Eu vou, agora eu tenho que ir, né? Tudo bem, eu vou fazer essa tentativa, né? Mas, enfim...
Então, quando essa terapia sistêmica, essa visão sistêmica se apresentou para mim, de fato eu consegui ver nela uma lógica, né? Então, por isso que eu acho importante, assim, de colocar essa minha resistência, porque sim, eu entendo que não apenas a visão sistêmica, né? Mas muitas outras terapias, né? Nós temos preconceito, né? Nós, que eu digo em geral, né? As pessoas... Nossa cultura muito ainda. As pessoas em geral, né? Tipo, tem um certo preconceito. Ah, não vai dar, não vai funcionar. Isso não serve para mim, né? Eu até questiono às vezes, sabe? Se é um preconceito, se é um medo, sabe? Sim. Um medo do novo, do desconhecido. Sim. Naquela mesma sensação ali que você teve de se desafiar, de sair do racional para ir para o emocional. Acho que muitos querem isso, querem o resultado que eles podem ver, né? Então, trazendo aqui o nome do nosso tema, né? Que é a liderança sistêmica, acho que ela é muito mais emocional, subjetiva, do que algo mensurável, né? Sim, sim. Então, acho que tem, além da nossa resistência, da própria cultura, existe um medo de novo, né? Esse desconhecido. Sim. E como é taxado ainda como algo talvez que as pessoas não dão valor, que é algo assim que elas não conseguem acessar, não conseguem ter o entendimento do que gera-se esse bloqueio. Exatamente. Né? Porque era exatamente assim que eu pensava, no sentido, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, é só mais uma tentativa frustrada. E eu já estava realmente assim, eu precisava muito assim de algo que me desse um caminho, sabe? Uhum. E porque realmente é aquilo que eu prezo muito, né? A gente tem que ter um dia a dia no trabalho que seja saudável, afinal de contas a gente passa muito tempo, né? Exato. E uma das frases que pode ser muito clichê, assim, mas eu me questionava, assim, quando eu via as pessoas, assim, trabalhando e dizendo, não, eu não trabalho, porque eu não trabalho mais, porque essa é a minha vida, porque... Eu ficava pensando, mas, meu Deus, como é que pode? O que eu estou fazendo de errado que eu não estou sentindo isso? Por que, né? Por que dessa forma? Eu faço o que eu gosto no aspecto profissional, né? Já estava muito bem esclarecida neste sentido, né? E, enfim, né? Que aí, ok, na livre, espontânea obrigação. Tu foi. Eu fui, né? E eu acho importante compartilhar isso, porque sim, tem muita gente técnica como eu que talvez possa não ter tido esse mesmo sentimento, essa mesma visão. Pessoa que eu conheci hoje ali num comércio, né? E aí eu compartilhei alguns casos, né? Porque começamos a conversar, quem tu é, o que tu faz, né? E aí surgiu esta frase, né? Depois que eu fiz isso, eu passei a ver a minha vida de uma outra forma, completamente diferente. Mudou a perspectiva. Mudou a perspectiva. Eu não consigo... é difícil de explicar, mas ao mesmo tempo eu também não consigo mais... é um caminho sem volta, eu não consigo mais ver aquela Roberta lá atrás. É tipo um upgrade e é dali em diante, não volta mais atrás, sabe? É um caminho sem volta. É a evolução, né? Sim. Uma mente evoluída nunca mais retorna ao seu tamanho original, né? Exatamente. E, enfim, que aí foi assim que eu conheci essa visão sistêmica. E realmente, como que mais ou menos assim que ela funciona, como foi o meu olhar, na verdade, em relação a isso? É como tu olhar o problema que tu tá ali colocando, né, como uma telespectadora, sabe? E tu vai realmente ver toda aquela cena, todo aquele problema por outro ângulo que, sim, tu não consegue enxergar quando você está no papel, né? E todas as vezes que eu me submetive, né, sempre eu consegui olhar para algo diferente. De forma diferente, né? Tu reduz até o tamanho.
no Reduz. Sabe que é uma das técnicas que eu utilizo, que talvez é muito parecida nos treinamentos, nas mentorias. Muitas vezes eu quando tem um problema para se resolver, como que a gente vê isso de forma diferente? Eu sempre peço para o cliente projetar isso que está acontecendo numa tela de TV ou numa tela de cinema, né? Como que seria ele lá assistindo essa imagem, resolvendo esse problema? Como é que ele se enxerga? Como que ele... Aí é interessante também que às vezes até o tamanho das pessoas muda na projeção, né? Às vezes tu coloca lá uma pessoa, ela fica tão maior naquela imagem, porque é o tamanho do problema, às vezes, que tu tá pondo, é a importância que tu tá colocando naquela situação. Então, quando tu sai, tu vê de outra perspectiva, já muda todo o teu processo de tomada de decisão, né? Não sei se é mais ou menos isso que tu traz ali. Sim. É mais ou menos assim nesse aspecto, né? Porque tu vai se posicionar de forma diferente depois que tu consegue ver pelo outro ângulo, né? É justo olhar para aquilo que tu não conseguia ver, né? Então, sim, isso pode ser feito para... Essa visão sistêmica, ela pode ser utilizada para diversas coisas, né? E... Enfim, conta um pouco da minha história, porque de fato hoje isso é uma das coisas com que eu estou iniciando a trabalhar, né? Eu já trabalhava com liderança. Liderança foi algo que me tocou muito como profissional. Então, quando eu conheci a liderança, de fato eu me apaixonei. Eu consegui trabalhar com algumas características que eu tinha, habilidades minhas, né? Algumas habilidades minhas que eu que eu nunca tinha conseguido trabalhar. E é isso, sabe? O trabalhar com pessoas, ou ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, conhecer a história das pessoas, isso faz muito sentido, né? Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito de colocar, né? Porque aí você vai dizer, mas trabalha na parte técnica, com indústria, né? Tem um produto, enfim, por que tanto olhar para as pessoas? Por que isso, né? Mas é aquilo que eu sempre digo. Hoje, o que as indústrias produzem? Bens e serviços. Para quem? Para nós. Pessoas. Para pessoas, E né? quem produz? Pessoas. Né? Então, nada faz sentido se a equipe, as pessoas que estiverem ali, não estiverem dentro do teu negócio... Engajadas. Comprometidas. Exatamente. Envolvidas com o processo, né? Envolvidas, de fato. Né? Então, eu sempre tive esse olhar diferente. Eu penso que é muito importante... assim, olhar para os indicadores, porque, claro, obviamente, né, nenhuma empresa vai trabalhar, né, se não tiver lucro, né, óbvio, né, não sustenta as pessoas também, né, e tudo mais. Mas se você não olhar para as pessoas em primeiro lugar, você não atinge os resultados. Né? Isso é fato. Super concordo, porque... se tu tá com uma equipe desmotivada, ela não produz, ela não vende, ela não alcança o objetivo, não bate a meta. Agora, se tu tem essas pessoas engajadas, envolvidas, né, no processo, se sentindo pertencidas, elas vão dar o melhor delas. E eu sempre, toda vez que eu vou fazer o processo de consultoria, eu tenho um lema meu, assim, algo que é um valor meu, o meu propósito mesmo, assim, quando eu vou atender a consultoria, o que eu quero construir com isso? E eu não consigo trabalhar de forma diferente. Então, é algo muito meu, né? De olhar para as empresas como um ambiente onde as pessoas passem a desejar estar lá. Hoje, o que a gente vê são pessoas que são obrigadas a trabalhar, Sim. Na sua maioria. Né? Por quê? Precisam pagar contas, precisam sustentar, mas se perguntasse para a maioria das pessoas hoje se elas gostam de estar lá, se elas são felizes lá, se elas se sentem parte daquilo ali, daquele projeto, daquele sonho,
muitas não conseguem se sentir essa parte. Então, quando eu vou lá e construo esse trabalho, é entender visão, é entender missão, é entender valores, é entender a conduta de ética, né? Tudo isso, o código de conduta, tudo que está atrelado ao comportamento, ao que a empresa quer construir de cultura organizacional ali. E isso são pessoas, isso é olhar para as pessoas, né? Quando tu constrói esse ambiente, é o primeiro estágio, eu acho, de reter talentos. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Acho que a gente não tem que reter talentos, a gente tem que construir um ambiente bom o suficiente para que elas queiram ficar lá e não fazer movimentos, exercícios para reter. Eu acho que aí é um movimento inverso. Sim. Mas, de certa forma, quando tu constrói esse ambiente, tu cria esse desejo de pertencimento. E, inclusive, dentro dos processos seletivos, que muitas vezes eu acabo conduzindo para empresas parceiras, quando eu pergunto para os candidatos o porquê eles querem fazer parte, muitos não sabem dizer, quando é uma empresa que eles não conhecem ou que não se molda muito nessa questão de cultura, não se vende como um espaço atrativo para as pessoas desejarem trabalhar lá. Em comparação, tem uma empresa, por exemplo, que quando eu pergunto por que eles querem trabalhar lá, é porque eles querem se sentir parte daquele time, porque eles gostam de ver os colaboradores felizes. Eles me dizem, nossa, eu quero trabalhar lá porque os colaboradores parecem muito felizes lá. Eles parecem realizados lá e eu quero isso para mim. Então, as pessoas estão buscando. E se a gente analisar o mercado que está se construindo agora, é exatamente isso. As pessoas passam, a partir de hoje, a desejar o lugar que querem. Elas vão negar a oportunidade se aquele ambiente não é favorável ao desejo dela. Sim. Então, eu acho que pessoas, a gente caminha para esse lado, né? De olhar cada vez mais para as pessoas. Sim, com certeza. Não, e da mesma forma, assim, a gente fala sempre com base nas nossas experiências, né? Nas nossas vivências, né? Exato. E sim, eu já errei também em, de fato, entrar numa empresa e não olhar para isso, né? E isso não lá pelas tantas, com o andar das atividades, enfim, de como tu vai evoluindo dentro, tu percebe que aquilo não tem liga contigo. E isso é ruim, e é ruim para ambas as partes, né? E, de fato, também tem muita empresa que as pessoas têm essa visão, têm esse comentário, que elas querem estar lá porque querem fazer parte daquilo, né? Sim, então realmente é muito importante. E eu vejo que é muito importante o movimento assim de ambas as partes, né? E estamos agora convivendo assim com gerações que estão mais exigentes nesse aspecto, né? Tanto que até esses dias eu li uma reportagem, comentei ali nos stories, né? E deu umas polêmicas, ao pessoal me escreveu algumas coisas, muita gente me escreveu no particular, né? Porque por vezes as pessoas não querem se expor, acham que a gente vai, né? Mas óbvio, né, que a gente nunca vai colocar alguém, comprometer alguém. O que a gente está comprometendo ali é a nossa própria imagem mesmo, né? Mas, enfim, gerou uma certa polêmica porque, aquela reportagem, né? 36% da população mundial entre 18 e 24 anos não trabalham, não estudam, né? Onde é que está essa galera, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? De ambas as partes, né? Eu acho que, de fato, essa galera tem que entender, né? Não dá para ficar ali no limbo, porque, afinal de contas, a gente está aqui para estar para alguma coisa, né? A vida realmente ela faz sentido quando a gente tem atividades, né? Exato. Quando a gente dá sentido e que a gente não fica lá simplesmente existindo, né? Mas, em contrapartida também, do restante, o que está acontecendo que essas pessoas também não se sentem motivadas a fazer parte disso, né? Exatamente. Esse cenário está muito diferente de 2 anos atrás. E a tendência dele mudar ainda mais é grande.
Então, eu acredito que os líderes precisam se preparar para estarem cada vez mais receptivos e flexíveis a gerações, a pensamentos, ideias diferentes e aceitar e trabalhar bem com a possível turnover que acontece, porque as pessoas, a partir do momento que elas não se identificam mais, hoje não é como era uma vez, eu não posso ter menos de 5 anos de carteira assinada porque senão eu vou sujar minha carteira. Não, isso não existe mais. Né? Então, não estou satisfeita, eles buscam muito a realização profissional, a satisfação profissional. Sim. Claro, né? Eu penso que, né, sempre os dois lados, né? Simplesmente ficar pulando de galho em galho também não é bom. É muito ruim profissionalmente. Por quê? Porque, sim, existe uma média que é de 9 meses a 2 anos, mais ou menos, dependendo de qual atividade que tu vai exercer, que tu realmente, depois desse tempo, é que tu vai estar, de fato, preparado para andar com as próprias pernas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que troca de trabalho, por exemplo, de ano em ano, né? À medida que fica pronta, vai para outro. E assim, não, mas eu fui trabalhar na mesma área. Ok, tu vai trabalhar na mesma área, mas tu vai chegar na outra empresa com uma cultura diferente, uma ferramenta diferente, um software diferente, com regras diferentes. Aprender tudo de novo. Exatamente. Tu vai ter a base, óbvio. Isso é fato, né? Não vai começar do 0, mas tu vai ter que entrar em toda essa sistemática. E esse prazo de 9 a 2 anos é a sistemática, de você entrar na sistemática. Então, vejo que tem esse lado na questão para o profissional. E em relação à empresa, sim, todo esse tempo que ela tem que preparar o profissional para ele começar a dar um resultado efetivo, não precisar mais ter alguém ali supervisionando com muita atenção, que ele vai, de fato, começar a andar com as próprias pernas, né? Então, para a empresa também, é um tempo muito grande que está ali investindo na empresa, não pode ficar esperando todo esse tempo. Exato. Né? Então, tem toda essa questão. E sim, eu vejo assim que tem uma frase que eu gosto muito, né, de utilizar, e ela tá lá no meu Instagram, as empresas são as pessoas que as compõem, né? Então, sim, a empresa vai ter as características dela, mas as pessoas que estão ali também estão compondo ela. É um misto dessas duas coisas. E por mais que tu tenhas as tuas características, tu vai precisar dessas pessoas para elas produzirem, independente de que tipo de produto seja uma prestação de serviço, ou seja um produto de fato. Vai precisar de pessoas. Exatamente. E aí, né, importantíssimo a questão de você trabalhar e deixar a área propícia para isso, né? Eu acho que toda história tem dois lados sempre. Então, a gente olha assim, eu penso assim, enquanto empresa, a gente precisa olhar para esse mercado que está mudando para poder se adequar, para poder se tornar um ambiente atrativo para essas pessoas. Né? E olhando pelo outro lado, essas pessoas estão buscando esse ambiente, estão cada vez mais exigentes. Então, para elas, hoje, o processo de mudança não é ruim fazer, elas não têm dificuldade em sair de um lugar para outro, né? Diferente do que existia uma vez. Então, elas não é que elas devem fazer isso, se tornou mais fácil. Então, elas vão com mais facilidade, mas as empresas têm aquele compromisso realmente de gerar esse ambiente. Obviamente, as pessoas têm o compromisso de dar o seu melhor, de fazer um bom trabalho, porque também é a carreira deles. E cada um é o dono da sua carreira, então a gente tem que trabalhar em cima disso. Cada um é responsável pelos seus resultados, não depende de uma empresa. Mas eu vou escolher um ambiente onde eu consigo fazer isso de uma forma em que eu me sinta mais feliz. Então, um acaba precisando do outro, né? São áreas, são partes que se complementam. Sim. E eu acredito que sim, que as empresas têm que ter esse olhar cada vez mais humanizado para as pessoas, olhar para pessoas. Sim. E as pessoas, elas têm que sim ter o compromisso cada vez maior também de se comprometerem com a sua carreira. Não esperar que a empresa forneça todos os treinamentos e ferramentas, sim, mas serem proativas. Tá? Eu vou te dar um exemplo, assim, que eu faço gestão de um grupo de empregos. E quando eu lanço uma oportunidade, por exemplo, de treinamento, de curso, a adesão é baixíssima.
as pessoas não estão se preocupando em se aperfeiçoar. Os currículos chegam com baixas qualificações, desatualizados. E então, assim, ainda a gente tem uma grande massa de pessoas que precisam se preocupar em construir essa carreira. Porque o nível de exigência da empresa também está aumentando. Sim. Eles também vão querer cada vez pessoas mais qualificadas. Sim. Então, aquela pessoa que pode ter 10, 15 anos de experiência, mas que não atualizou seu currículo durante 10, 15 anos, quando precisar se recolocar, está fora do mercado. Sim, é mais difícil. Porque ele vai ter aquele processo lá, mas ele não vai ter atualização, ele não vai estar se reinventando. E as empresas querem essa inovação. Então, a gente vê assim, várias partes precisando cuidar da sua parte para que juntas consigam fazer um excelente trabalho, né? Sim. Não depende só da empresa e não depende só do colaborador. É o conjunto delas, sim, né? Sim. E esse movimento está muito forte, né? Até quando eu li essa reportagem, para mim fez todo sentido, de fato, né? E o Brasil está em segundo lugar, né? Dentro desse ranking mundial, né? Então fez todo sentido que a gente vem vivenciando, né? Essa dificuldade que você de fato chega nas empresas e eles falam não tem pessoas, eu não consigo, até chamo para trabalhar, mas não fica uma semana, tipo, é algo assim, meu Deus, realmente, né? E fez todo sentido, né? Claro, a gente sempre faz um trabalho para de fato tentar encontrar as pessoas adequadas que fechem com tudo isso, né? Faz parte um pouco também, né, desse trabalho encontrar pessoas que estão alinhadas, né, com a empresa, justamente para ter esta permanência, né? Exato. Mas Vamos lá, Roberta. O que seria, então, me defina assim, em breves palavras, o que é liderança sistêmica? Meu Deus, vamos lá. Desafio. Então, é justamente você ter esse olhar diferenciado por outro ângulo, né? Não só para a tua equipe, mas para toda a empresa, né? Olhar para isso e se posicionar de forma adequada. De forma muito rápida e breve. Seria esse. É isso. É começar a olhar para um todo. Um sistema como um todo funcionando. Exatamente. Olhar para um todo. É olhar para um todo, mas também olhar pontualmente para aquilo que mais vai ficar evidente perante também as tuas características. É justamente este conjunto, sabe? Perfeito. E um líder que busca ter esse conhecimento, o que ele precisa fazer ou estudar, enfim, onde que ele encontra ferramentas, apoio para se tornar um líder sistêmico? Então, eu diria assim, para você ter essa, eu diria assim, é uma postura, né? É uma postura. Tá? E sim, você precisa buscar conhecimento. Precisa buscar conhecimento, precisa olhar primeiro para si, é aquilo que eu sempre falo, né? Independente de qual técnica, enfim, que você venha a utilizar, a pessoa que vai trabalhar com pessoas, a primeira coisa é olhar para ela. Porque senão você não vai conseguir olhar para o outro. Ah, isso é lindo, Roberta. Porque eu, em janeiro de 2017, eu me conectei pela primeira vez com a constelação familiar. Sim. Foi num curso que eu fui fazer em Curitiba sobre dinâmicas de grupo. E lá a gente teve uma aula, né, rápida, assim, não foi um curso, foi um dos módulos do treinamento, entre tantos. Entendemos um pouquinho sobre a constelação empresarial e também sobre a constelação pessoal, e foi onde que eu constelei pela primeira vez. E desde então, assim, eu me conecto a esse mundo, a respostas que antes eu não percebia, né? A gente passa a olhar para a gente, em primeiro lugar, de uma forma diferente. Quando a gente faz esse exercício, a gente passa a olhar para o outro também de uma forma diferente. Sim. E aí, eu imagino, eu não cheguei assim a aprofundar o conhecimento, como aplicando isso dentro da empresa mesmo, mas eu imagino se na nossa vida individual, quando a gente está ali no dia a dia, e tem essa conexão
quando de fato isso se aplica dentro da empresa, esse conhecimento, né? Quanto isso pode modificar esse ambiente, essa cultura dessa empresa. Sim, muito, muito. Bom, de fato, assim, a constelação familiar em si, ela, digamos assim, ela nasceu, enfim, com este nome e óbvio que hoje tu consegue aplicar ela para diversas áreas, né? E eu diria assim, existem ainda muitos mitos, existem muitos preconceitos em relação a isso, como a gente falou, né, lá anteriormente, lá no comecinho, né, de que até em relação a outras terapias existe um certo receio, um certo preconceito, um certo medo, enfim, tudo isso, né? Mas o que eu posso dizer é que eu vivi isso na parte profissional, sabe? Então, eu posso dizer, afirmar com propriedade que funciona, de fato, que dá certo, que tu vai mudar a tua visão e que como profissional, para os profissionais em específico, assim, vai ser muito transformador. Para a empresa, então, nem se fala. Né? Resultados enormes. Obviamente, porque à medida que as pessoas estão trabalhando especificadamente este ponto da sua vida, a parte profissional, ela vai ter um rendimento diferente, né? Como outras técnicas que também você pode aplicar, né? Mas para mim essa, de fato, como eu vivenciei isso e para mim funcionou e eu tive bons resultados profissionalmente com isso, foi de fato ok, isso aqui funcionou comigo, então eu tenho como é que eu vou dizer, o DNA para de fato estar trabalhando com isso, porque nossa, em muitos momentos eu me questionei por que eu não ouvi o meu marido antes? Por que eu não busquei isso antes? Interessante. Sabe? Tudo também acredito que chegue na hora certa, né? Porque talvez a minha vida tivesse tomado algum rumo diferente. Talvez sim, talvez não sei, né? Eu até não gosto muito, por vezes, de pensar nisso. Mas sim, me facilitou tanto na minha dinâmica com a equipe, facilitou muito comigo, como profissional, né? Que realmente hoje é muito difícil de não olhar dessa forma. Tu não se desconecta mais. É difícil, é um caminho sem volta. Depois que tu associa, tu não dissocia mais. Não dissocia mais. E aí é impressionante, no sentido de que hoje eu estou a caminho, estou fazendo formação, né? Então eu ainda não concluí ela. Então, digamos assim, eu não posso ainda fazer um trabalho completo, né? Mas até a metade do ano que vem. Mas já tá fluindo, né? Mas eu diria assim, existem algumas técnicas, as pequenas técnicas, aquelas que, digamos assim, que me são possíveis, né? A gente vai aplicando aqui e ali, né? Em pequenos exemplos, né? Em pequenos movimentos que a gente vai fazendo. E sim, é muito surpreendente. Tá, eu posso colocar um exemplo, tá? Para, digamos assim, para justamente tentar evidenciar um pouco mais. Evidenciar, tentar explicar, tentar tornar isso claro, porque realmente ainda tem muitos mitos e etc. Tudo isso que a gente comentou até agora. Então, teve um cliente, né, que eu cheguei lá por uma questão técnica, né, um pouco técnica, um pouco, né, tipo, eu tô com um problema, não consigo fazer com que cobrar as pessoas, não consigo fazer com que elas façam, não tô conseguindo me organizar dessa maneira e a gente não tá indo para frente, isso tá impactando nos resultados, né, óbvio, né? Sim. Mas daí eu disse, tá, tudo bem, né, tipo, porque em primeiro momento, antes
óbvio, tu faz um diagnóstico, mas antes de, digamos assim, de fato, muitas vezes no diagnóstico, né? Se tu não faz um exame mais aprofundado, não aparece, né? Então, tu tem que fazer algo mais profundo, né? Beleza, eu disse, então tá bem. Para esse diagnóstico, para esse primeiro diagnóstico, o que tu está mostrando aqui, a gente pode resolver com tais ferramentas. Então, fui lá, eu bem preparada, bem técnica, né? Preparada para ir lá e resolver de forma técnica. Sim, estamos aplicando as ferramentas técnicas, né? Mas a primeira coisa foi justamente trabalhar essa visão sistêmica do gestor para com toda a empresa. Não era nem só com a equipe mais próxima dele, mas sim com toda a empresa. Quando, enfim, a gente se deparou com aquele ponto sistêmico lá, eu disse, não, mas por que tu tá se colocando nessa postura aqui? Ah, não, porque eu acho que eu sou igual a todo mundo, né? Sim, ok. Você não precisa ser arrogante com todo mundo, mas você precisa estar na sua postura, no seu local, por esse motivo. Aí, enfim, a gente exemplificou, pontuou e trabalhou todos eles. E, de fato, as mudanças foram, assim, impressionantes. Até eu, né, tipo, no começo, né, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com um pontinho, assim, um pontinho. E aí, enfim, né, foram muitas mudanças. Até aí eu fiquei, assim, um pouco impactada. E aí, mas, enfim, logo acendeu todos os conceitos ali que os nossos mestres colocam para nós. E aí eu disse, bom, a primeira coisa que eu falei, olha, prepare-se para mudanças. Vão ser para melhor? Sim, mas toda mudança dói. Então, algumas coisas, mas esteja preparado, firme para isso que a gente vai chegar lá no resultado. E hoje, sim, não só o gestor, mas como todo o restante da equipe, os coordenadores, chamamos assim, e até os abaixo também, todo mundo parece que está num movimento assim, né? Porque o trabalho segue, né? Está acontecendo. Exatamente. Então, toda a equipe está assim, tá dando resultado, tá melhorando, tá desconfortável, mas está chegando lá, né, e tal. Então, esse é um pequeno exemplo, né? Imagina isso quando eu conseguir, quando for possível trabalhar num aspecto maior. Né? Legal, muito bom. Roberta, de forma muito clara, assim, e precisa, quais os benefícios que você entende que uma equipe pode ter a partir de uma gestão mais sistêmica? Voltada com a visão sistêmica. Eu acho que todo mundo vai conseguir, de fato, estar mais realizado profissionalmente. O líder também vai conseguir desenhar isso melhor, vai conseguir desenhar a sua equipe melhor. Acaba se evitando muitos desgastes, né? Por vezes desnecessários, à medida que a gente consegue olhar dessa maneira, né? E, enfim, vários desses pequenos probleminhas que por vezes acontecem e a gente não tem esta visão, a gente, de fato, evita o desgaste, toma atitudes, ações antes, né? Porque sim, existem alguns pontos em que você, à medida que está preparado e treinado para isso, você tem um olhar diferente, você vai identificar logo e trabalhar logo. Tipo uma prevenção. Numa prevenção. E isso sim vai deixar a equipe muito mais sólida, muito mais unida, trabalhando junto com o mesmo propósito, né? Uhum. E então, eu diria assim, proporciona um ambiente de trabalho melhor e, sendo desta maneira, é muito óbvio que você vai conseguir resultados melhores. Visto esse exemplo, né, que eu comentei aí antes, que eu compartilhei com vocês antes. Legal. E esse líder a empresa que vai optar por essa liderança sistêmica, uma visão mais, né, por esse ângulo, quais são os possíveis desafios que eles podem enfrentar também? Então, exatamente o estar preparado para a mudança, né? Porque sim, eu diria assim, é uma mudança, por vezes, pode ser maior ou menor, né? Mas à medida que você começa a mudar a postura,
pode enfrentar problemas como, por exemplo, pessoas pedindo demissão, entendeu? Isso é ruim no aspecto de que a gente já está com falta de pessoas e tudo mais, né? Sim, gera uma insegurança nesse aspecto, mas eu também penso que as pessoas que se sentirem desconfortáveis ao ponto de chegarem nesta situação é porque de fato não estão alinhadas com os propósitos da empresa, com o sistema que a empresa está trabalhando. E aí, realmente, de fato, essas também não vão dar bons resultados, né? Perfeito. Sabe que tu falando assim, é muito a realidade que hoje eu vou trabalhando assim dentro das empresas. O medo dos empresários hoje é perder a equipe, é perder as pessoas. E no início, assim, da consultoria, é sempre mais delicado trabalhar esse assunto. Sim. Tu pode perder, ficam muito resistentes e qualquer movimento de mudança que pode trazer a insatisfação de alguém, porque, sempre foi assim, não quero mudança, pode gerar, assim, pode assustar o empresário. Sim. Mas na medida que o trabalho vai acontecendo, que ele vai percebendo, que ele vai entendendo a dimensão desse trabalho, o impacto que isso gera, às vezes os prejuízos que ele está tendo em cima da mesa e não percebe por não fazer as mudanças, por motivo de insegurança, de perder o pessoal. Quando ele começa a ter ideia do que ele está perdendo, tanto de dinheiro quanto de oportunidade, que também é dinheiro, né? Às vezes tempo, crescimento e tudo mais, à medida que o trabalho vai acontecendo, ele vai percebendo isso e ele se coloca muito mais predisposto a lidar com essa situação. Ele vê essa situação acontecendo, já começa a identificar que sim, que ele quer pessoas que realmente levem ele para um próximo nível e não que ele fique emplacado ali, né, nesse estágio sem evolução em função do medo de perder alguém, né? Sim. Bom, Roberta, a gente já vai chegando ao nosso final aqui do nosso podcast. Eu acho que é um assunto que nem vimos o tempo passar. Sim. Né? Eu acho que foi muito rápido, assim, é um assunto para debater num próximo podcast aí. Vamos ver também o engajamento do pessoal, ver quais são as curiosidades, enfim, o que eles trazem, as perguntas que eles podem nos trazer, e a gente já pode pensar num próximo aí, né? Vamos lá. Agora, para finalizar, eu gosto muito de fazer um bate-bola, tá? Certo. Com todos os convidados, eu faço esse bate-bola para pergunta curta, resposta rápida. Meu Deus. Para a pessoa, realmente, para a gente conhecer um pouquinho mais, tá? Bem interessante. Qual é o teu sonho? Desenvolver pessoas. Muito bem, gente. A resposta na ponta da língua. Desenvolver pessoas e empresas. Esse é o meu grande propósito hoje, porque o meu caminho foi tão, por vezes, assim, difícil. E hoje eu vejo que eu posso fazer o que eu gostaria que talvez tivessem feito por mim, sabe? Bacana. Qual é a sua principal fonte de conhecimento? Uau! Olha, quanto mais... eu acho que, assim, a minha principal fonte de conhecimento, eu acho que é justamente as relações que a gente vai criando, assim, sabe? Independente de nível intelectual, qualquer pessoa a gente pode tirar grandes conhecimentos, né? Com a vivência, com a experiência, né? Então, enfim, e aí teria N exemplos, né? Muito bem. O que poucas pessoas sabem sobre você? Meu Deus. Ai, Jesus. Poucas pessoas sabem. Cara, assim, olha... como eu falei lá no início, talvez poucas pessoas saibam, mas eu comecei trabalhando bem no chão de fábrica mesmo, numa grande empresa aqui de Nova Prata, que ainda é um exemplo de referência para mim.
E eu comecei trabalhando no chão de fábrica. Eu trabalhei 3 anos na produção como operadora mesmo, assim. E não é uma coisa assim que ninguém saiba. Eu acho que tem várias pessoas que sabem isso, mas acredito que é mesmo que me conheça, né? Quem Quem olha para a Roberta hoje não imagina de onde ela vem, talvez. Não, porque isso, de fato, por exemplo, na última empresa que eu trabalhei como CLT, as pessoas não tinham a mínima noção. As pessoas que olhavam para a Roberta nunca acho que poderiam imaginar que eu tinha trabalhado como operadora no chão de fábrica. E assim, é algo que me trouxe muita experiência, sabe? Pensar com a cabeça daquela pessoa que está lá. Que legal. Sensacional. Uma característica forte tua? Eu sou muito persistente. Persistência. E a última pergunta, Uau. não menos importante. O que te move? Uau! Desafios. Desafios te movem. Muito, muito. É o que me dá um motivo, assim. É um dos meus motivos de vida, assim. Que venham os desafios. Que legal, hein? E agora, eu sempre gosto de pedir para o convidado deixar uma mensagem especial para quem está nos assistindo. Assim, qual seria o teu recado para esses líderes, para essas pessoas que estão nos assistindo? Então, muito bem. Olha, para os líderes, né? Não tenham medo, assim, de fato desenvolver as pessoas, né? Não tenham medo de, por vezes, não olhar lá para o resultado e olhar mais para a forma como a tua equipe está sendo conduzida. Não tenham medo de chegar numa empresa aonde você vai liderar pessoas que estão lá há muito tempo, né? Não tenham medo dessas pessoas, assim. Então, ficam 3 pontos aí que, por vezes, né, a pessoa chega querendo dar um mega de um resultado e olha só para esse resultado, né? E isso, infelizmente, assim, a primeiro momento tá ok, mas isso não se sustenta a longo prazo, né? E então, também não tenham tanta resistência como eu de buscar algo como eu tive, porque, de fato, né? Se eu tivesse buscado isso antes, a vida teria sido mais leve, né? A vida profissional teria sido mais tranquila, assim, teria conquistado mais coisas, eu diria assim, nesse aspecto. Sou bem feliz por aquilo que eu conquistei ali durante todo esse período, mas poderia ter sido mais tranquilo. Então, mais leve. Mais leve, Não tenho medo. Busquem. Sensacional, gente. Peguem essa dica e apliquem no seu dia a dia. Roberta, muito obrigada pelas tuas contribuições, pelo teu conhecimento. Acho que a gente poderia passar tranquilamente mais umas 2 horas conversando sobre o assunto. E tenho certeza que gerou uma curiosidade em quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? E que as pessoas busquem realmente por esses conhecimentos, por essa evolução, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua liderança. Roberta, muito obrigada. Eu que agradeço, Kátia, pelo convite. Enfim, né, algo novo, né, desafiador aí também. E, enfim, é difícil também de falar, de colocar, é difícil profissionais também que queiram ouvir sobre isso, né? Então, tu está sempre aberta a tudo isso, né? Adoro. Então, eu que agradeço muito o convite por estar aqui nesta mesa compartilhando contigo. Imagina. Um sucesso ao Líder em Flow, que é exatamente esse líder que evolui. Sucesso. E muito obrigada a todos e tenham todos uma excelente jornada de liderança.